Quem tem Jesus Cristo tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Você já tem a Jesus Cristo? Glória a Deus, glória a Deus. Realmente está ligado com a decisão mais importante da nossa vida. Como nosso irmão muito bem colocou na introdução. A decisão mais importante da nossa vida está relacionado em conhecermos esse bendito Senhor. Porque quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Todos aqueles que se renderam ao Senhor Jesus Cristo, estes gozam da vida eterna. Ah, que decisão maravilhosa, preciosa. E ela é para sempre, é pela eternidade. E o amanhã pode ser tarde demais, na verdade, como nós falamos no último encontro. O amanhã pode ser tarde demais. O Senhor tem nos dado da sua palavra, o Senhor tem nos revelado da sua verdade. Então que a verdade que tem chegado ao nosso coração, ela possa ser recebida com fé. E a palavra faça a sua obra em nosso coração. E a decisão mais importante da nossa vida está ligada, porque hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia. Nós estamos aqui porque fomos constrangidos, abraçados pelo amor de Deus nessa noite. Ele nos trouxe aqui, e se Ele quer nos falar, é porque Ele deseja que nós tenhamos uma reação adequada diante da sua palavra. Que o Senhor nos ajude uma vez mais nessa noite. Que a palavra venha ao encontro e de encontro ao nosso coração. Ao encontro quando ela vem cativar o nosso coração. De encontro quando ela bate nas nossas convicções e as derrubam por todos os lados. E hoje nós teremos como encargo maior a seguinte realidade, o seguinte tema. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então nós temos uma decisão importante, a mais importante da nossa vida. Nós sabemos que amanhã pode ser tarde demais, como nós já vimos nos outros encontros. E hoje é, prepara-te. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que sejamos socorridos nessa noite uma vez mais. Amado Pai Celestial, nós clamamos a Ti em nome do Teu Filho amado, que venha despertar a todos aqueles que se encontram no perigoso sono da indiferença. Oramos para que Tu venhas despertar todos aqueles que estão no estado de mornidão espiritual. Ah, querido Pai, visita-nos nessa noite. Nós queremos o Teu falar. Nós precisamos do ministério do Espírito Santo, porque somente Ele pode revelar a Cristo. Só Ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nos rendemos a esse ministério glorioso. Nós oramos no precioso nome do nosso bendito e amado da nossa alma, Jesus Cristo. Amém, Senhor. O texto base é Amós, capítulo 4, versículo 12. Quem sabe onde está o livro de Daniel, depois vocês vão encontrar Oséias, vocês vão encontrar Joel e vocês vão encontrar Amós. Amós, capítulo 4, versículo 12. Vou ler todo o versículo e vou fazer o destaque. A palavra de Deus assim diz: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Se faz necessário, queridos irmãos, que eu faça uma abordagem ainda que rápida a respeito desse contexto, porque ele está diretamente ligado à palavra, ao encargo que eu tenho a ministrar aos meus irmãos nessa noite. Amós era um profeta do Reino do Sul. Já vocês vão compreender com um pouco mais de detalhes o que eu quero dizer. E esse profeta do Sul, que é do reinado que envolvia Judá e Benjamim, foi enviado por Deus, talvez a uns 20 quilômetros, ou 30 quilômetros ali da cidade de Jerusalém, para clamar contra o reino do norte. Agora, vamos compreender um pouquinho essas expressões. Até o reinado de Salomão, o reino de Israel, ele não era um reino dividido.
ele era um reino integrado por 12 tribos. Mas vocês sabem que, por causa da idolatria de Salomão, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E isso maculou profundamente seu coração, levando a ele, de fato, a uma perversidade incrível. E diante dessa perversidade, Deus julgou a Salomão, julgou o seu reino. E qual foi, de fato, o juízo de Deus sobre o reinado de Salomão? Que o reino seria dividido. Então o reino foi dividido. 10 tribos seguiram o seu servo chamado Jeroboão. 10 tribos, eles tiveram como capital a cidade de Samaria, a 50 quilômetros de Jerusalém. E as outras 2 tribos ficaram com Roboão, filho, herdeiro do trono, filho de Salomão, conhecido como Reino do Sul, Judá e Benjamim. Então vocês começam a compreender um pouquinho as ligações. Então, devido à perversidade do Reino do Norte, devido ao alto grau de imoralidade, idolatria, de podridão moral que se encontrava o Reino do Norte, ou seja, as 10 tribos, Deus levanta um profeta do Reino do Sul, chamado Amós, e envia até estas 10 tribos para anunciar, profetizar contra aquele reino. Já estamos um pouco situados dentro daquilo que eu estava falando. O Reino do Norte, para vocês terem uma ideia, ele teve uma duração de 200 anos. Depois, ele é totalmente conquistado pelos assírios. Todo o Reino do Norte, as 10 tribos, elas são levadas para a Síria. E lá, todas essas 10 tribos se caldearam, se misturaram completamente com todos aqueles que moravam na Síria. E o rei da Síria enviou outros das nações que ele tinha conquistado para Samaria. Então nós temos essa realidade aqui. O Reino do Norte, que durou 200 anos, foi levado cativo pelos assírios. E ele se misturou completamente com todos os povos e se tornou um povo misto. Por isso que o termo samaritanos, ele é encontrado na Bíblia. Vocês sabem que os judeus não se davam com os samaritanos. Exatamente por quê? Porque o povo de Samaria o povo samaritano, as 10 tribos, havia se contaminado, se poluído, se misturado com todos os outros povos. Não era mais uma raça pura. Esta é a realidade. O Reino do Sul, para vocês terem uma ideia, durou 100 anos a mais do que o Reino do Norte. Ou seja, se o Reino do Norte durou 200 anos, o Reino do Sul durou 300 anos. Depois ele foi conquistado por Nabucodonosor, que destruiu toda Jerusalém, destruiu todo o templo, e eles foram levados para a Babilônia. E lá eles permaneceram 70 anos. E é daqui, desse Reino do Sul, quando Deus, então ele levanta lá Zorobabel, ele levanta Esdras, levanta Neemias, para que fossem para Jerusalém, que estava completamente no estado de ruína, e lá edificasse o templo, os alicerces, o altar, os alicerces do templo, o templo, depois, por fim, os muros. Para vocês terem ideia um pouquinho desse contexto que nós estamos abordando. Então, quando eu falo para vocês agora, Amós, o profeta do Reino do Sul, foi enviado por Deus para clamar contra o Reino do Norte, vocês sabem mais ou menos o contexto daquilo que nós estamos falando. Voltando ao texto, Deus levantou este profeta para clamar contra as 10 tribos. Deus amava o seu povo. Deus queria que o seu povo, estas 10 tribos, de fato, entrasse no vale do arrependimento, tivesse uma experiência com o Senhor. Deus amava sinceramente aquele povo, e Ele queria que houvesse um arrependimento genuíno. Mas aquele povo, como eu disse num dos momentos anteriores, estava no auge, isso não disse, no auge da sua prosperidade. Tudo estava dando muito certo para aquele Reino do Norte, aquelas 10 tribos. Mas junto com esta prosperidade, o que acontecia? Estava vivendo um estado de profunda idolatria, num desencadeamento de podridão moral jamais vista em todo o tempo. Esta era a realidade desse povo. Ele estava longe completamente de Deus. E depois, se vocês lerem Amós, mesmo no capítulo 4, depois do versículo 5, vocês vão observar uma coisa impressionante.
Aquele povo, apesar de viver essa imoralidade, de viver essa realidade de idolatria, era um povo religioso. Eles frequentavam as reuniões, eles não perdiam uma reunião, eles ofereciam sacrifícios a Deus, eles tinham momentos de louvor, de gratidão a Deus. É daqui que vocês vão ouvir Deus falando para aquele povo lá: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, eles não me agradam. Então é uma coisa impressionante que é perfeitamente possível uma pessoa ter uma realidade religiosa e viver numa depravação moral sem precedentes. Isso impressiona. Então esse era o estado daquelas 10 tribos. Amós então vai gritar. Depois, se vocês lerem todos os capítulos, vocês vão perceber que Amós tem chamado constantemente a atenção daquele povo para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, voltasse para Deus. Mas aquele povo endurecido não ouvia a voz do profeta. Para vocês terem uma ideia, antes de Amós, pegando as gerações passadas, Deus havia levantado Elias, Deus levantou Eliseu, Deus levantou o profeta Jonas, mais adiante vai levantar o profeta Oséias para clamar contra o reino do norte. E eles se fizeram surdos. A ponto onde, no versículo 12, no qual nós jogamos em destaque, Amós vai dizer assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Esse é o ponto. Mas Amós queria que esse povo estivesse preparado para o encontro com Deus no vale do arrependimento. Mas se não houvesse esse encontro no vale de arrependimento, haveria um outro lugar de encontro. Havia um outro meio de Deus estabelecer esse encontro. Seria através do seu juízo, através do reino da Síria, que foi o reino que conquistou completamente o reino do norte. Então Amós estava gritando para aquele povo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E é interessante que na história mostra que 30 anos mais tarde, esse Deus então vem a este povo, e eles não estão no vale do arrependimento, mas Deus apresenta a eles em juízo, através das mãos dos assírios. Através das mãos dos assírios. Depois disso, nunca mais se ouviu falar do reino do norte. Este reino se tornou um reino misturado, samaritano. É por isso que, afirmo novamente, vocês vão verificar que os judeus não se davam com os samaritanos, porque era um povo misturado. Agora, vocês sabem por que dessa situação, ainda que de maneira bem geral, coloquei para vocês. Amados irmãos, aquele povo ouviu por muito tempo a exortação do profeta. Ele gritou a pleno pulmões: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E insisto para que vocês entendam já a direção que nós vamos ter nessa noite. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Amós estava dizendo para o reino do norte. Mas nós vamos verificar que esta palavra tem atravessado os séculos. Este clamor tem atravessado as gerações e está presente aqui agora, nesse momento, nesta sala. Prepara-te, Murilo, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, Silvia Helena, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, Daniel, para encontrares com teu Deus. Está aqui, para cada um de nós. Está aqui. E Amós queria, através desse clamor, que o povo se arrependesse, como todos os profetas antecedentes e Oséias, que foi o profeta seguinte. Queria que aquele povo ouvisse a palavra, colocasse a boca no pó, houvesse arrependimento. E Deus ouviria o clamor do povo e perdoaria e restauraria aquela nação, aquelas 10 tribos do norte. Restauraria completamente. Mas o povo ouviu, se fez surdo, endureceu o coração e não ouviu. Então Deus apareceu àquele povo de um modo diferente. Ele enviou o seu juízo através dos assírios. E como já insistimos na história, os assírios foram lá e conquistaram o reino do norte, levaram para a Síria e fez com que todas aquelas 10 tribos se misturassem com outras nações. Daí o caldeamento. Nunca mais se ouviu falar das 10 tribos.
E este clamor, como há pouco falei, tem atravessado os séculos e tem chegado e é trazido aos nossos ouvidos nessa noite. Prepara-te, ó Thomas, para encontrares com o teu Deus. Será que nós estamos preparados? William, você está preparado para encontrar com o teu Deus? Essa é a grande questão. Arthur, você está preparado para encontrar com o teu Deus? Essa é a grande questão. Nós não podemos deixar de responder isto. É uma grande palavra. Eu tenho certeza que essa pergunta, essa colocação, ela pode até ter uma característica de antipatia. Eu falar, Vânia, você está preparada para encontrar com o teu Deus? Você pode olhar para mim e falar, mas quem é ele para me fazer essa pergunta? Fizeram isso com Amós também. Então nós precisamos ter absoluta certeza de que nós temos que ter a resposta adequada diante desse questionamento. Nós não podemos tratar desse tema sem darmos a devida importância. Amados irmãos, nós estamos vivendo naquela realidade que mostra que os últimos tempos estão diante dos nossos olhos. Como sempre temos dito, e outros irmãos já têm dito, sabe, no ponteiro, o relógio que tem o ponteiro profético está dando sua última volta antes da chegada do nosso amado Senhor. Então, este é um assunto que nós não podemos deixar de lidar com seriedade. Talvez você está descansado no seu coração, mas você está ao lado de alguém, no seu trabalho, dentro do seu convívio, que não tem essa experiência. E vocês lembram do desafio da semana passada. Peça uma vida para o Senhor Jesus Cristo. Uma única vida. Peça essa vida. Insista, ore diante do Senhor por ela. Acompanhe essa vida. Ministre ao coração dessa vida. E se nós temos um universo aqui de 70, 80 pessoas, daqui a 4 meses nós teremos dificuldades. E como disse na semana passada, não é visando uma ampliação de multidão, é olhando para o que o Senhor deseja, é para que haja festa no céu, para que haja salvação, para que nós sejamos evangelistas nesse tempo do fim, queridos irmãos, para que nós possamos ganhar vidas para o Senhor. O tempo urge. Mas nesse momento alguém poderia perguntar, mas onde será? Onde vai ser esse encontro no qual você está colocando para nós agora? Uma outra pergunta, o que vai acontecer nesse encontro? Agora nós entramos no nosso encargo, para vocês entenderem a relação que eu vou fazer com a experiência de Amós e o Reino do Norte, as 10 tribos. Quero mostrar para vocês que Deus tem a sua agenda celestial. Deus tem a sua agenda celestial. E há 2 lugares possíveis para ocorrer esse encontro. Então você anota lá. Na agenda celestial, só há 2 lugares possíveis para que aconteça este encontro. E eu quero começar mostrando o segundo lugar possível para vocês, que acontecerá o encontro com o Deus Todo-Poderoso, o juiz de toda essa terra, onde todo homem dará conta de si mesmo, diante daquele que está sentado no trono branco. Apocalipse capítulo 20. Abram comigo, por favor. Apocalipse capítulo 20. Lembre-se, nós estamos olhando a segunda possibilidade do encontro, dando destaque nesse momento agora, dentro desse pensamento. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15. Vejam só. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi
lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E aqui está. Que texto pesado, que texto forte. Mas este texto nos mostra claramente o segundo lugar possível de que haverá um encontro. A coisa mais certa, Isabel, a coisa mais certa, você ter um encontro com Deus. Mas não tem por onde. Ou é num ou é no outro. Nós estamos vendo um outro que é terrível. Diante do trono branco, porque aqui é a homologação de um juízo. Aqui não tem mais apelo, gente. Aqui não tem mais, mas eu gostaria de invocar o nome de Jesus, agora não tem mais jeito. Porque nós estamos diante do trono branco, do juízo final. É quando todos, um a um, comparecerão perante o grande Deus, juiz e poderoso dessa terra. Nesse texto há a descrição clara do juízo de Deus sobre toda a humanidade rebelde e indiferente ao apelo que tem sido feito constantemente pelo Evangelho. Aqui se faz, como eu estava dizendo, uma homologação de sentença divina sobre todos os incrédulos. Vocês sabem muito bem que já disse isso várias vezes para vocês. O homem não será julgado mais pelo seu pecado, o homem não será julgado mais pela sua rebelião, o homem não será julgado mais pela sua impureza, porque Jesus Cristo veio a este mundo. E o que aconteceu quando ele foi pendurado naquele madeiro? Todo o nosso pecado, a nossa imoralidade, toda a nossa rebeldia foi em Cristo julgado. E o Senhor colocou esta realidade diante de nós. O Evangelho das Boas Novas significa: Adriana, o teu pecado foi julgado, a tua rebeldia foi julgada em Cristo, a tua perversidade foi aniquilada em Cristo. Agora você aceita, recebe esse Cristo ou não? Essa é a questão. Se você não receber, então não foi porque os teus pecados impediram isto, foi porque você, de maneira incrédula, não aceitou, correto? Então é a incredulidade que nos manda para o inferno agora. É quando nós recusamos a obra perfeita de Cristo Jesus. É quando nós fechamos os olhos para aquele que veio da eternidade, com amor profundo por cada um de nós. Rita por você, Milton por você. Ele se entregou por nós. Por isso que o Evangelho não é uma boas novas, como as pessoas dizem, onde nós encontramos 10 lições para ser próspero nessa terra, 15 lições para que eu passe longe da ansiedade. Essas coisas não fazem parte do Evangelho. O Evangelho é um ultimato, ou seja, é a última proposta, não tem mais acordo. Uma nação poderosa já mostrou que conquistou uma nação menor. A nação poderosa manda então um ultimato: ou se rende ou você será destruída. Não tem mais acordo. Se render, então tem a misericórdia, mas se não se render, tem a destruição. Isto significa ultimato. O Evangelho não tem acordo. O Evangelho é uma mensagem confrontadora. O Evangelho é uma mensagem que nos coloca no nosso devido lugar. Não tem apelo para nós. Ou olhamos para Cristo, recebemos a sua obra perfeita, ou vamos viver a nossa rebeldia. Então aqui, dentro dessa segunda realidade, desse segundo momento de encontro, é o terrível encontro, onde a nossa incredulidade será julgada. Este grupo que nós estamos colocando aqui, nesse segundo encontro no trono branco, se encontrou com Deus Todo-Poderoso para ouvir uma sentença. O seu fim é lago de fogo e enxofre. Nossa, mas como pode ser isso? Mas olhem no amor de Deus. Olha ele abrindo mão do seu filho. Ele abriu mão do seu filho maravilhoso, unigênito, e entregou por malditos pecadores como eu, para morrer numa cruz. Ele pagou todo o preço da minha rebeldia, do meu pecado. Ele fez isso por mim, agora eu vou rejeitar isto. Então o que eu tenho que falar diante de um juízo como este? Não tenho absolutamente nada a falar, a não ser lamentar o meu próprio coração e a minha própria decisão errada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Como eu tenho dito nos outros momentos, eu tardiamente vou dizer, e normalmente nesse tipo de voo, sempre há turbulência, né, irmãos? Então aperte os cintos, porque nós estamos chacoalhando um pouco a nossa realidade. Deus está chacoalhando a roseira da nossa vida, irmãos.
Ele quer realmente mostrar que nós estamos vivendo um momento extremamente especial da nossa história. Não podemos brincar com a eternidade. E se você tem essa convicção, anuncie a outros, pregue a outros. Pertinho aí, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, tem uma palavra também bem dura, que nos mostra, Apocalipse 21, 8, né, a respeito do fim de alguns que fazem parte dessa categoria de pecadores. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E como disse nas outras vezes, irmãos, estar separado de Deus não é por 100 mil anos, 15 milhões de anos, 1 bilhão de anos, 100 bilhões de anos, é eternamente. Isso precisa pesar no nosso coração, nas nossas decisões. Uma coisa que me ocorre aqui, uma vez eu ouvi um irmão dizer, e isso me chamou a atenção, grudou no meu coração, deixa eu rapidamente aqui colocar para vocês, até por uma palavra que eu li aqui, porque diz assim, a todos os mentirosos, mentira. Você sabia que o pecado mentira é o único que tem paternidade? O pai da mentira é o diabo. O único que tem pai, o pecado que tem pai é o mentira. Gente, a mentira é terrível. A mentira é algo do cão, porque ele tem um pai, né? Então não brinque com mentira. Não brinque com mentira. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que proceder disso é procedência maligna. Então nós precisamos ter esse posicionamento claro, irmãos. Então nós estamos diante dessa pequena análise, né, da segunda possibilidade de um encontro. E ele vai existir, segunda possibilidade para muitos, que ainda têm oportunidade de não passar por esse caminho aqui. Irmãos e irmãs, isso é muito sério e real, para não considerarmos como prioridade máxima. Nós não podemos deixar de prestar atenção nessa situação. Esta é a decisão mais importante da sua vida. A Bíblia nos diz, como nós falamos, amanhã pode ser tarde demais, e hoje é prepara-te para te encontrares com teu Deus. Isso vai acontecer. Aqui nós já vimos que esse encontro está marcado, está na agenda de Deus. A questão é, quem vai estar lá? Nós temos ainda diante da graça a possibilidade de nós decidirmos, de nós escolhermos. Não caiamos no fatal e enganoso erro de que Deus já colocou um X naqueles que serão salvos e um X naqueles que serão perdidos. Não caiam nessa loucura. Deus não trabalha dessa forma. Nós estamos anunciando o Evangelho da graça, o Evangelho cheio de misericórdia, e ele é disponível a todos aqueles que o desejar. Isto é muito sério, como eu estava dizendo. E infelizmente, queridos irmãos e irmãs, infelizmente, uma incontável multidão que estará diante do trono branco estará em profunda lamentação e dor nos seus corações. Esta multidão fez pouco caso de muitos apelos que foram feitos. Assim como, lembra-se, eu falei de Amós, as gerações anteriores, Elias, Eliseu, Amós, a Jonas, Amós, nós temos depois Oséias. Quantos e quantos foram levantados? Para vocês terem uma ideia, Amós não era um profeta, como colocar, profissional. Amós, sabe que era a profissão dele? Ele era vaqueiro, ele era boiadeiro, ele cuidava do gado. Ele cuidava também de colheita de sicômoros, que significa figo bravo. Então ele vivia no campo. E Deus chamou um homem. Chamou você, sai daqui que você vai ser a minha boca lá nas 10 tribos. E você pode ser um Amós. Um irmão ou irmã é um Amós, que tem essa palavra para anunciar. Não importa se você é vaqueira, boiadeiro, ou não importa. Anuncie. Porque nós estamos em tempos de juízo. Lembre-se, passaram-se 30 anos na história ali, das 10 tribos. Foram 30 anos de misericórdia, misericórdia, misericórdia. Lembre-se, o reino do norte durou 200 anos. E 200 anos, se você estudar os reis, o primeiro Jeroboão, nesse caso aqui, era Jeroboão
ou segundo Jeroboão que estava reinando. Mas todos os reis foram péssimos reis. E Deus nunca deixou de mandar mensageiros e lançar a sua mão de misericórdia, sua mão de graça. 200 anos de misericórdia. Mas chega uma hora que o pecado chega ao seu limite. A medida do pecado dos amorreus chegou ao seu limite. Aí é só juízo. Como Deus é misericordioso. Como Deus é maravilhoso, amados irmãos. Mas mesmo assim, como eu estava dizendo, uma incontável multidão tem realmente rejeitado o apelo do Evangelho, o desafio do Evangelho. Tem vivido de um modo indiferente, de um modo que, na realidade, não tomam a sério a verdade da palavra de Deus. São procrastinadores. Uma das coisas mais terríveis que pode haver no coração de uma pessoa é a procrastinação. Vamos pegar um texto, que isso aqui é importante. Atos 17. Atos 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de 32 a 34. Olha que texto interessante. Repetindo, Atos 17, 32 a 34. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele, ou seja, a Paulo, e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Aqui nós temos a descrição das 3 possíveis reações de pessoas quando o Evangelho é anunciado. A primeira reação, bem no primeiro versículo ali, 32, uns escarneceram, ou seja, rejeitam imediatamente, não querem. Essa é a primeira reação quando se anuncia o Evangelho. Se escarnece, esses não querem. Aí, outros dizem: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Aqui está o perigo, procrastinação. É a procrastinação. É quando você ouve, você sabe que tem algumas coisas de verdade, mas você não se posiciona. Vocês se lembram quando eu disse na reunião, não sei se na última, na penúltima reunião, do problema da nossa consciência, da cauterização da nossa consciência, como diz Timóteo? Quando você ouve uma verdade, presta bem atenção, você ouve uma verdade, ela atingiu um grau no seu coração, e você não se posicionou, uma pequena película de incredulidade vai ser colocada no seu coração. Você começa a ser endurecido na sua consciência. Aí você ouve novamente a palavra, num ambiente, no outro, ou ouvindo uma mensagem, ou lendo. Você viu o que falou o seu coração, mas você não se posicionou. Você procrastinou. A respeito disso, eu vou pensar amanhã. Mais uma película de dureza na sua consciência vai ser colocada. Até que você fica insensível à palavra. A palavra já não faz mais efeito em você. Não tem mais nenhum tipo de poder de penetração. Então, cuidado com a procrastinação. Gente, para termos absoluta certeza que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que ter data. Nós temos que ter data na folhinha. Nós temos que ter dia, nós temos que ter o mês, nós temos que ter o ano. Não estou me fixando em data não, mas você tem que entender que um dia na sua história, você se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Você pode até ter esquecido a data, não tem problema. Você pode até não se lembrar. Poxa vida, agora eu não lembro a data. Mas você sabe que houve uma data, que lá atrás você se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o teu Senhor agora, Ele é o teu Salvador. Então isso é absolutamente necessário. É necessário. Aí a partir daí você voa, lancha, ou deslancha. Esse é o ponto. Então, fazendo um pequeno destaque sobre essa questão, que nós devemos tomar muito a sério essa questão, e tomar um cuidado para nós não estarmos incluídos nesse grupo do meio aqui que disse: a respeito deste assunto te ouviremos noutra ocasião. Não. Hoje é o dia aceitável. Conforme nós dissemos na semana passada, amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Por várias razões, que eu não vou pontuá-las aqui. Mas graças a Deus,
quando está colocando na palavra aqui, há um terceiro grupo, que a Bíblia fala, se agregaram a Paulo e creram. Esse é o ponto. E espero que todos nós façamos parte desse terceiro grupo aqui. Aqueles que ouviram e creram. Esse é o ponto. Agora, queridos irmãos, ainda para falar um pouquinho sobre esse aspecto do segundo momento do encontro, para nós falarmos do primeiro, que é o mais evidente para a nossa experiência, eu quero colocar para vocês que aquele momento será de grande trono branco, de grande desespero e dor. Vamos pegar um texto só para vocês entenderem um pouquinho do que pode acontecer. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Aqui nós estamos dentro daquele texto, dentro daquele capítulo, onde temos as famosas parábolas chamadas as parábolas do reino. Mateus 13, do versículo 41 e 42. Está havendo uma explicação da parábola do joio, ok? Depois vocês leiam todo o contexto, mas o que eu quero destacar aqui são esses dois versos, 41 e 42. Preste bem atenção no que está escrito aí. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É um texto extremamente sério. E eu estava um tempo atrás pensando, mas por que haverá choro e ranger de dentes? Porque eles escolheram todo esse tipo de caminho, essa vida de iniquidade. Estes que de fato promoveram e praticaram iniquidade, escândalos, choro e ranger de dentes. Aí um outro irmão me ajudou, o irmão Lance Lambert. Um dia ele falou o seguinte, que esse choro e ranger de dentes, essas realidades serão manifestas por todos aqueles que estarão diante do trono branco, dizendo, por que eu recusei o evangelho? Por que eu não vi a palavra? Por que eu me fiz surdo? Por que eu me mantive na minha incredulidade? Por que eu troquei um prato de lentilha por toda aquela realidade que eu tinha? Que era o direito de primogenitura. Por quê? Por quê? Choro e ranger de dentes. Não foi isso que Esaú fez? Trocou o direito de primogenitura por um prazerzinho barato? Um prato de lentilha? Não é isso que muitas pessoas fazem hoje? A troca de um prazerzinho barato. Abre mão daquilo que é mais essencial, que é onde você passará a eternidade. Amanhã pode ser tarde demais. E prepara-te porque você vai se encontrar com teu Deus. Queridos irmãos, é tempo de despertarmos do sono. O inimigo de Deus tem trabalhado incansavelmente para manter as pessoas distraídas e longe dos assuntos como este. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Como o dia havia dito antes, o Evangelho é um ultimato, não é um acordo. O Evangelho não tem acordo. O Evangelho ou você se rende ou você se rende. Não tem mais negociação. Não tem mais como. Agora, aleluia, há um outro lugar onde podemos nos encontrar com Deus, amados. Porque o encontro acontecerá. Vimos, assim como as 10 tribos recusaram, que Deus queria que aquelas 10 tribos fossem para o vale do arrependimento, colocasse boca no pó e Deus restaurasse. Eles fizeram isso? Não. E esta palavra atravessou os séculos e chega para nós. Prepara-te, porque um dia iremos nos encontrar com o nosso Deus. E eu comecei analisando o quê? O segundo ponto de encontro, que é o terrível. Mas eu não poderia deixar de dizer aos meus irmãos que, aleluia, há um outro lugar. Guarde bem o que vocês vão ouvir agora. Guarde bem. Neste lugar maravilhoso, Deus não está sentado num trono branco para julgar, mas Deus está pendurado numa cruz para salvar. Aleluia. Ele não está num trono para julgar, mas Ele está numa cruz pendurado para te salvar.
Este é o encontro glorioso que Deus quer ter com você. Ele te amou, meu irmão, minha irmã. Ele te amou até o fim, que abriu mão do seu mais precioso tesouro, o seu filho. Ele preferiu abrir mão do seu filho a viver sem você. E você vai escolher o quê? Essa é a grande questão. Olha que glorioso encontro. O encontro da cruz. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Paulo está aqui falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, num dos pontos da sua viagem. E no determinado momento da sua fala, então ele vai dizer essas palavras benditas. Atos 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele estava falando para os presbíteros, para pastoreares a igreja de Deus, presta atenção, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Lógico que ele está falando, aqui a palavra está falando de Deus Filho, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O Filho eterno de Deus morreu numa cruz para derramar o seu sangue. Não foi o Pai que morreu numa cruz. Não foi o Espírito Santo que morreu numa cruz. Foi o bendito Filho de Deus. Então o sangue derramado de Deus aqui é diretamente ligado ao Deus Filho. Então tem um Deus pendurado na cruz e não um Deus sentado num trono. E é nesse encontro, Patrick, que você já experimentou essa graça. É nesse encontro glorioso que Ele deseja que todos, há lugar para todos, indistintamente, nesse maravilhoso encontro. Ele abriu mão da sua vida, Ele abriu mão de si mesmo, falando do Senhor Jesus, para que pudesse realmente, através desse encontro, de fato, trazer vida para você, a vida eterna. Livrar você daquele segundo encontro. Livrar você e eu daquele encontro tão terrível, onde só iríamos ouvir a homologação da sentença. Veredito, Thomas, culpado. Milton, veredito, culpado. Isso é o que nós ouviríamos lá no trono branco. Mas pela misericórdia e bondade de Deus, houve um amor manifestado. Esse mesmo Deus olhou para nós com graça e numa cruz nos mostrou o seu amor, nos atraiu e tratou conosco. Vamos pegar alguns textos apenas para reforçar isso. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 18 a 20. É um texto que nos fala da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha que clamor. Veja a força dessa palavra, a força que há no coração de Paulo, dada pelo Espírito Santo. Nós vos exortamos em Cristo que vos reconcilieis com Deus. Porque Paulo bem sabia que se não acontecesse, ou acontecer essa reconciliação, haverá outro encontro. Vejam que a palavra está mostrando que não foram imputadas aos homens as suas transgressões. Solange já pensou nisso? Quantas transgressões seriam imputadas para você, para mim, minha irmã? Mas não foram imputadas sobre os homens. Mas em Cristo Jesus foi derramada toda a ira de Deus para te salvar, minha irmã, para te livrar da condenação, para que você não enfrentasse o trono branco. Esse é o encontro glorioso para todos nós. Esse é o encontro glorioso.
E se esse ministério da reconciliação ele existe, é porque isso indica o quê? Que há uma inimizade entre o homem e Deus. Vocês sabem, eu já falei para vocês com detalhes na outra reunião. Mostrei claramente que nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos rebeldes contra tudo aquilo que se chama a palavra de Deus. Nós amamos a nós mesmos. Somos cheios do nosso pecado. Somos. E somos inimigos. Mas Deus providenciou um caminho. Esse caminho chama o ministério da reconciliação. Se a reconciliação, porque tem problemas entre duas partes. Deus tem um juízo sobre nós. E nós temos uma pena que é merecida de Deus para conosco. Tem isto. Deixe-me dizer algo aqui, aproveitando essa situação. Há 2 atributos de Deus que não podem ser aplicados concomitante, ao mesmo tempo, a uma mesma pessoa. Não dá. E esses atributos são justiça e misericórdia. Fernando, se Deus for aplicar a justiça em você, merecidamente, o juízo recairá sobre você e você irá para o lago de fogo e enxofre. Isso é justiça. Mas se Deus for aplicar em você a misericórdia, Ele não pode estabelecer a sua justiça, porque a misericórdia é Deus não dar a você o que você merece. Mas a Bíblia fala que nós merecemos o juízo, mas Deus quer estabelecer a sua misericórdia. Como que Deus resolve isto? Jesus Cristo numa cruz. Porque sobre Cristo, Deus o Pai fala assim: sobre você, meu filho, todo juízo, toda justiça, todo o castigo que deveria cair sobre Fernandinho, tudo que deveria cair sobre ele, sobre você, meu filho, e sobre Fernandinho, a minha misericórdia. Essas duas realidades, esses 2 atributos se bifurcam. Não podem ser aplicados concomitantes. Não podem. Então, Patrick, você foi alvo da misericórdia de Deus. Jesus levou o juízo dos seus pecados no seu corpo. Marquinhos, isso aconteceu com você também. O juízo deveria ser recaído sobre você. Mas o que Deus fez? Lançou o juízo que seria lançado em você no Filho dele. E sobre você Ele derramou misericórdia. Que amor é esse, irmãos? Que grande amor, que amor maravilhoso, que graça é esta? Como vamos recusar essa salvação? Esse Senhor é maravilhoso. Então estamos diante desse texto maravilhoso. Vamos pegar mais um que está correlato a este. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Paulo aqui, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele faz uma pequena menção disso que estamos falando. Romanos capítulo 5. Aqui apenas um único versículo, versículo 10. Nós vamos destacar a palavra. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, e completando a leitura, que faz o lado positivo, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja a primeira parte do texto, Romanos 5, verso 10. O que está escrito aqui? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, de que forma? Mediante a morte do seu Filho. Se é reconciliação, lembra, há inimizade entre as partes. E para que houvesse, então, aí a aproximação de amizade, precisou haver a morte. Porque foi ali que Deus lançou o juízo que deveria ser derramado sobre o Marcos, sobre o Jota, sobre mim. Mas foi sobre Cristo e sobre Jota, Marcos e Thomas, misericórdia e graça. Que Senhor é esse que nós temos? Isto é evangelho. Um evangelho que não negocia. Não é um evangelho 1 mais 2, 1, 2, 3, 4, ABCD. Não, é um evangelho que confronta. Um evangelho que salva. A cruz, queridos irmãos, como vocês já têm ouvido, é o tribunal celestial de Deus para que o nosso pecado pudesse ser julgado. Deus estabeleceu um tribunal, um encontro. O encontro da cruz, ou o encontro do trono branco. Estamos falando agora do encontro da cruz, onde nós somos livres do segundo encontro. Em todos aqueles que têm a certeza absoluta da sua nova vida em Cristo Jesus, que nasceram de novo, estes já tiveram encontro com Deus. Esses já passaram pelo vale do arrependimento. Estão perfeitamente justificados.
A cruz é um lugar de encontro com Deus. Assim como o trono branco é. Então vocês entendem porque há duas possibilidades de encontro? A mesma coisa do Reino do Norte. Deus queria que houvesse no primeiro encontro, que aquele povo lançasse boca no pó e arrependesse. Mas por 300 anos se mantiveram rebeldes. Aí Deus foi para o segundo encontro. É o encontro do juízo. Levantou os assírios e acabou com as tribos. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Em Cristo, queridos irmãos, lá na cruz, o nosso pecado, a nossa rebeldia, a nossa malignidade, a nossa perversidade, a nossa imoralidade, as nossas mentiras, a nossa inimizade, tudo isto foi julgado. O juízo de Deus foi derramado sobre Jesus Cristo. E sobre você derramada a graça, a misericórdia. Não é motivo de louvor, de adoração, de gratidão? Vamos negociar com Deus? Quem somos nós? Devemos colocar a boca no pó, queridos irmãos. Encontrar com Deus no Calvário significa justificação, reconciliação, perdão, salvação. Encontrar com Deus no trono branco significa condenação, sofrimento, choro, ranger de dentes e, por fim, lago de fogo e enxofre. 2 encontros. Você já passou pelo primeiro encontro? Hoje é o dia aceitável. Amanhã pode ser tarde demais. Esta é a decisão mais importante da sua vida, como temos falado. Esse é o ponto. Como eu disse para você, a palavra ela tem o seu grau de acidez, tem o seu grau de exaltação, mas é uma palavra de amor. Você sabe quando você está gritando que a ponte ela caiu, está uma chuva enorme, e há muitos carros que estão vindo em direção a esta estrada, e vão cair para o precipício, e você sai loucamente gritando, parem, 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 que a ponte foi destruída, vocês vão morrer se vocês continuarem. Nós somos estes, que gritam, que clamam o Evangelho. A única saída é nós nos rendermos a este Senhor maravilhoso, a este primeiro encontro em Cristo Jesus, lá na cruz. Meus queridos, o caminho para encontrar com Deus no Calvário é muito gracioso, é muito cheio de bondade. Amados irmãos, só há um meio para não enfrentarmos o trono branco. Só há um meio. Só um meio. Agora vamos pegar 2 textos bem positivos e nós vamos entender a relação. João capítulo 3, versículo 36. Nós temos as verdades aqui. Evangelho de João 3, o último versículo é o 36. Diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se manter rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece. Ou seja, se permanece porque ela já está estabelecida. Ou seja, permanece a ira de Deus que vai culminar no trono branco. É o que o texto quer nos mostrar aqui. Nesse mesmo capítulo, volte um pouquinho a página aí, versículo 18 agora. Olha só, a mesma verdade dita pelo Senhor Jesus. 3, verso 18. João: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. Então, percebe o primeiro encontro? Então há um juízo sobre o Ricardo, sobre Ricardo Mateus, sobre Ricardo Oliveira, os demais Ricardos que podem estar aqui, mas sobre o Thomas também, há um juízo. Se, como o texto está dizendo, quem nele crê não é julgado, porque há uma sentença estabelecida. Mas quando você crê nesse primeiro encontro, Ricardo, o que acontece? Você é salvo.
o que não crê já está julgado, o juiz está estabelecido, vai haver um encontro lá no final. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, vai haver um encontro. Então, o caminho que Deus, na sua infinita graça, trouxe para nós é a cruz. Esse é o primeiro encontro. Como disse, Deus não está sentado num trono branco, mas Deus está pendurado no madeiro, e está chamando, clamando a você, como nosso irmão muito bem disse nessa manhã, abraçando você, com as suas mãos abertas, mãos de amor, atraindo com grande e majestoso amor, abraçando. Ele quer você, meu irmão, minha irmã. Essa é a mensagem para nós e para nós anunciarmos. Deus lançou sobre Cristo, como estou insistindo, a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versos 5 e 6. Estamos indo para a nossa conclusão. Isaías capítulo 53, o texto glorioso, da revelação profunda da pessoa e obra do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Repetindo, Isaías 53, versos 5 e 6, diz assim: mas ele, o Senhor Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que palavra maravilhosa! Irmãos, a obra está pronta. Lembre-se, insistentemente falo, não são os nossos pecados que nos separarão da vida eterna. Não é a nossa rebeldia, a nossa sujeira, imundícia, a nossa mentira. Não serão esses pecados terríveis que tanto nos envergonham e trazem tristeza ao coração do nosso Deus. Mas não são eles que nos impedirão de ter a eternidade. E sim a nossa postura de incredulidade. E cuidado com a procrastinação. Hoje é o dia aceitável, não é amanhã, é hoje. Querido irmão, querida irmã, você crê que Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado na cruz? Você crê que o Messias te livrou da ira de Deus, ou seja, do trono branco? Aleluia! Você tem certeza que já participou do primeiro encontro com Deus na cruz em Cristo? Aleluia! Porque é neste encontro que você é plenamente justificado, salvo. E uma vez que você participou desse primeiro encontro, você está completamente livre de encarar o trono branco. Completamente livre. Oh, glorioso primeiro encontro. Oh, glorioso primeiro encontro que o Senhor já preparou com tanto amor. Amados irmãos, ouçamos a exortação de Pedro. A sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 7. Ouçam com o coração o que Pedro tem a nos falar. Estas palavras de Pedro reverberam pelas gerações e chegam até nós. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ouçamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. 1 Pedro 4, versículo 7. Vou ler para vocês. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Texto simples, né? Mas Pedro está chamando a atenção. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quando a Bíblia fala, só para vocês entenderem a questão da escatologia, quando a Bíblia fala, e a Bíblia fala muitas vezes, lá em Atos dos Apóstolos, quando é citado Joel, nos últimos dias, lembra? Os homens terão visões, os velhos terão visões, os homens, enfim, acontecerão, me perdoe agora, não está lembrando, os homens, eles receberiam do alto o Espírito Santo. Esse é o ponto. Citando Joel, e nós estamos nesses últimos dias, ou seja, os últimos dias para nós, eles foram inaugurados com o Pentecostes.
A partir do Pentecostes, a igreja, as gerações futuras a igreja só viveu uma única realidade, últimos dias. E nós precisamos viver sempre com esse espírito de Maranata, últimos dias. Agora, quando a gente fala de últimos tempos, nós falamos dos acontecimentos em linhas gerais. Estamos nos últimos dias e nos últimos tempos. Essa é a grande questão. Então, Pedro nos exorta. O fim de todas as coisas está próximo. É tempo, irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que está presente aqui. É tempo de decisão. Se você é um daqueles que já se encontrou com Deus na cruz, aleluia, você é o mais bem-aventurado de todos. Porque você já está em Cristo Jesus, plenamente justificado, totalmente reconciliado com Deus. Mas se você ainda não teve este encontro na cruz, prepara-te para te encontrares com teu Deus, diante do trono branco. Que o Senhor não permita que nenhum de nós presentes aqui, nenhum de nós que tem ouvido essa mensagem, encare aquele grandioso e terrível dia que é o dia do juízo final, de estarmos diante do trono branco. Deus nos livre, Deus não permita, porque será um tempo de dor, de sofrimento, e é um sofrimento eterno. E você e eu temos o grande privilégio de, nesta noite, nesse tempo de ouvir a palavra, nos posicionarmos e termos esse encontro glorioso que Deus já preparou. Através do quê? Do que nós lemos atrás. Se você crê, se você crê. Se você crê, você tem a vida eterna. Você está livre do juízo, da ira. Você está livre do trono branco. Crê. Você crê em Jesus Cristo? O Filho de Deus que desceu do céu para morrer numa cruz pelos seus pecados. Aleluia. Esse é o ponto. Agora, a grande e majestosa obra, ela sempre tem um avanço. Porque Cristo, ele não só morreu para a justificação dos nossos pecados, quando ele derramou seu sangue. A obra, quando é analisada na perspectiva de Romanos, olhando para o capítulo 5, isso que estamos falando, capítulo 6 fala assim: Adriana, o teu velho homem foi crucificado com Cristo. Então, considere-se morta em Cristo Jesus. Considere-se morta para o pecado em Cristo Jesus. A Bíblia fala que assim como a Jane foi unida na morte de Cristo Jesus, assim ela também foi unida na ressurreição de Jesus. Jesus é tua vida. Esse é o ponto. Essa é a beleza. Para que nós possamos desfrutar de todo o alcance da obra realizada por Cristo naquela cruz. Então, estava insistindo, dizendo, é tempo de decisão. É tempo de posicionamento. Que nosso encontro seja com Deus pendurado no madeiro. E jamais diante dele como juiz, sentado num trono branco. Para finalizar, antes de orarmos, saiba que esse Deus que morreu por você naquela cruz, o Deus Filho, pela eternidade, ele terá um testemunho no seu próprio corpo de quanto ele amou você, ainda que você possa rejeitá-lo. Ele vai levar as feridas da cruz, dos pregos, pela eternidade. Você ganhará um corpo glorificado, igual ao dele, excetuando as marcas. Ele vai dizer aqui, olha o quanto te amei, Silvia, Claire, quanto te amei, Carol, quanto te amei, Muriel, quanto te amei, Lincoln, quanto te amei. E aqueles que rejeitaram, quanto Cristo amou, quanto. Pela eternidade ele trará as marcas da cruz. Que Senhor é este que preparou um caminho, um encontro glorioso, um encontro com ele na cruz. Aí está o caminho da nossa salvação. Este é o glorioso encontro que Deus deseja ter com você e comigo. É na cruz. Vamos orar, queridos irmãos. Amado Pai Celestial, que estas palavras não caiam em corações indiferentes, endurecidos ou incrédulos. Por tua misericórdia, desperta corações, gera vida, que haja festa no céu, que haja salvação em todos aqueles que ouvem a tua palavra. Nós entregamos nossas próprias vidas diante de ti, e nós queremos viver vidas tais, nós aqueles que pela tua misericórdia bondosa permitiu que tivéssemos esse primeiro encontro. Queremos viver de tal forma que nós vamos honrar o teu nome, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz.
Não permita que vivamos vidas que te envergonhem. Ajuda-nos a viver vidas que te honrem, Senhor. Que a tua palavra permeie, ganhe o nosso coração, desafie o nosso coração. Nós entregamos cada vida presente aqui, cada família, que o Senhor mesmo, no seu infinito amor e graça, trouxe nessa noite. Conduza a cada um durante essa semana, e que a tua palavra não volte vazia, mas produza fruto, a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Nós entregamos em tuas santas mãos nossas vidas e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podem afrouxar os cintos. Agora, queridos irmãos e irmãs, nós temos a palavra, foi lançada diante da nossa face, que nós possamos responder ao Senhor adequadamente ao tempo de exortação que Ele tem dado a nós, e perdurará por mais alguns dias, eu penso, por algumas semanas. Que o Senhor nos ajude. Uma semana abençoadíssima para vocês, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos.